E eu estava falando de sofrimento redentor. Quantos de vocês leram sobre Fátima? Ninguém. Então, pouca gente. Fátima é uma coisa à parte. Fátima não é a aparição simples de Nossa Senhora. É muito além. É muito além. Fátima é uma das coisas mais impressionantes. Eu preciso estudar. Vocês imaginam, Nossa Senhora aparece para 3 crianças analfabetas. E fala, Lúcia vai ficar aqui mais um pouquinho. Que Deus precisa dela. Mais 90 anos. O tempo de Deus é um pouquinho diferente do nosso. 90 anos. A Jacinta e o Francisco vão embora comigo. Tanto que eles pegaram aquela peste da época. Foi a febre. Foi uma doença, esqueci agora qual delas. E foi embora mesmo. Mas ela revelou para os meninos o céu e o inferno. É real. O mundo está aí solto achando que isso não existe. É real. As possibilidades são reais. Não é brinquedo. E aí a Jacinta ficou muito impressionada com o inferno. E aí ela começou a fazer todo o sacrifício para que uma alma não fosse para o inferno. Então, eles já eram pobres. Eles iam para poder levar o rebanho. O lanchinho que eles tinham, eles davam para outras pessoas que ficavam em jejum. Imagina, eram 3 crianças. Ela pegava frutinha de espinho e apertava na mãozinha e falava para Jesus assim, o Senhor recebe isso para que alguém não vá para o inferno. Então, por isso que eu estou falando que o sofrimento nosso, a gente pode entregar para Jesus e falar, não quero sofrer em vão desde que o Senhor veio aqui. Eu posso oferecer a minha dor, a minha angústia, a minha solidão, para ser um sofrimento redentor para alguém. O Senhor usa isso para alguém. É possível dizer isso. Quando ela adoece, ela fala com Jesus, Jesus, eu ainda sou capaz de sofrer mais um pouquinho para que alguém não vá para o inferno. Então ela é transferida sozinha para Portugal, sem mãe e pai. Ela devia ter 8 anos de idade. E ela ofereceu isso para ele, para que alguém não pudesse ir para o inferno. Francisco não, Francisco ficou impressionado com a tristeza de Jesus. E falava que só ia fazer companhia para ele. Então eles iam para a escola e ele falava com a Lúcia assim, Lúcia, vamos pensar. Nossa Senhora falou que eu e a Jacinta já vamos embora para o céu. Então a gente não precisa ir para a escola não, aprender o quê? Nós vamos para o céu, hein? Então eu não vou estudar não. Então você tem que ir para a escola, que Jesus falou, Nossa Senhora falou que Jesus precisa de você aqui. Então você tem que aprender a ler. Agora eu então vou lá para a igreja ficar fazendo companhia para Jesus. Ele fazia 4 a 5 horas de adoração por dia. Ele era uma criança. Ele ficava fazendo companhia para Jesus. E é tão linda a conversa deles na hora da morte de Francisco, porque Francisco manda acordar a Lúcia. E aí a Lúcia chega a correr nas casas, são muito pertinho, se alguém aqui já foi a Fátima, pertinho as casas, aquela pobreza. E aí a Lúcia chega correndo e fala assim, Francisco, você já está indo? Parecia uma viagem. Ele falou, não, mas daqui a pouco. Então por que você me chamou? Eu te chamei para ver se você lembra de algum pecado que eu fiz essa semana, você é lembrado? Ela falou, não sou boa disso não, tem que acordar a sua irmã. Mas eu acho que você respondeu sua mãe. Olha o tamanho do pecado. Então acorda o padre e a Jacinta. Acordaram o padre, para confessar antes de morrer. Ela falou, Francisco, enquanto o povo não chega, ó que você estiver com o Nosso Senhor, você dá minha recomendação a ele, a Nossa Mãe Santíssima, e fala, recomenda o padre, isso, o Papa. E foi dando uma lista de coisas para ele falar com Jesus. Ele falou assim, ô Lúcia, pode parar de falar, porque eu não gosto de falar nada disso, não guardo. A Jacinta que é boa de ficar conversando com ele. Eu, quando chegar lá, eu só vou fazer companhia para Jesus, onde ele for, eu vou. Só fazer companhia para ele, no céu. Olha a pureza. Olha o que esses meninos viram. E nós nem prestamos atenção que isso foi dado para nós há um século. Por que sofremos tanto? Porque não sabemos rezar. Porque quando o sofrimento chega, a gente não vem diante dele e fala assim, Jesus, a coisa não está boa. Eu vim trazer para o Senhor isso aqui, para que o Senhor me oriente. Como é que eu vivo isso? Pede ajuda da Nossa Senhora. Nossa Senhora sempre me impressionou pela elegância. Eu acho que elegância é mais do que se vestir bem. É uma postura de vida. Diante das situações. E eu fico imaginando aquela mulher de pé diante da cruz.
vendo aquele sofrimento impossível de narrar, sem ter feito nenhum escândalo com aqueles romanos que a vontade da gente é matá-los. Ela ficou de pé. De pé. Ela assistiu a tudo de pé. A elegância de Maria é a graça de Deus nela, é a veste da graça que a gente perde com o pecado. Como ela nunca pecou, ela veste a veste da graça. E ela sempre me encantou que em cada aparição dela, ela se veste como uma mulher da região. Porque ela é mãe, então a mãe se veste como os filhos. É encantador. É encantador. Lá em La Salette, quando ela vai conversar com os meninos e falar a seriedade daquela mensagem de La Salette, ela põe as mãos dentro da roupa, como uma mãe faz lá na região da França, para chamar a atenção dos filhos. Ela repetiu, até a forma do corpo, ela repetiu. Então, ela sempre me impressionou demais. Nossa Senhora me impressiona. A fé dela é algo que ninguém vai conseguir imitá-la. Mas ela acreditou onde não tinha jeito de acreditar. Ela nunca duvidou de Deus. Eu fico imaginando que quando ela recebeu Jesus morto no colo, e cada vez que eu pus uma criança para morrer no colo de uma mãe, eu lembrava dela. E falava, e eu penso que ela devia lembrar de Gabriel falando, o reino dele não terá fim. E ele estava morto nos braços dela. Sofrido, sofrido. A quantidade de Jesus recebeu mais de 300 flagelações. E ela segurando aquele corpo, beijando aquilo. Ali, sem duvidar, ela sabia que alguma coisa ia acontecer, ela não sabia o quê. Mas ela confiava em Deus. Ela confiava nele. Então me impressiona demais isso, e por isso que eu lamento tanto a gente ter abandonado o terço. Eu lamento muito. E peço a vocês que voltem a rezar o terço. Para que Nossa Senhora possa entrar nas famílias e ser a rainha das famílias. Assim como ela é a rainha dos sacerdotes, a mãe deles. Os sacerdotes são os filhos prediletos dela. Não é à toa, porque eles são o outro Cristo. Ela tem que cuidar deles. Mas nós precisamos de colocá-la dentro das nossas casas. E ela fala que a casa, que hoje vocês vão convidá-la, abrir a porta da casa e falar, entra. Ela cuida da vida espiritual do casal. Ela pega os filhos pela mão e conduz os filhos para que eles possam viver a vontade de Deus. E ela cuida inclusive da necessidade material de vocês. Não abandonem Maria. Ela é o nosso único caminho para chegar ao céu. Porque ela já fez esse caminho. Não há sofrimento que ela não tenha passado. Não há dor que ela não tenha vivido. Ela era uma menina e ela teve que caminhar na fé. Ela não disse um sim para Deus. Ela disse inúmeros sims. Jesus pegou ela pela mão e correu com ela igual avião a jato. Ela teve que amadurecer na raça. De menina virar uma mulher. Na raça. Ela não tinha mais mãe, não tinha mais pai. José morreu quando Jesus era adolescente. Morreu na companhia dela e dele. Com Jesus falando com ele sobre o paraíso. São José é outra doçura da nossa vida, que a gente tem que aprender a amar São José, colocá-lo dentro das nossas casas. E pedir a ele que ensine os maridos, a serem homens, a serem pais. Porque não existiu ninguém como ele que educou o Filho de Deus. Não existiu. Precisamos de aprender de José. Uma doçura. Mas nós sempre pedimos a Nossa Senhora que entre nas nossas casas e nos coloque, nos aceite na escola dela. Me coloque na sua escola. Me ensina a amar Jesus. Me ensina a servir a Jesus. Me ensina a ser mulher. Me ensina a ser esposa. Me ensina a ser mãe. Me ensina. Me coloque na sua escola e eu falo com ela. Sabe que esse menino quando levanta os cabelos tá para cima, você sabe por onde começa? Eu falo com ela, eu sou essa menina dos cabelos para cima. E falo com ela, alinha meus cabelos, senhora. Alinha. Porque é a senhora que vai me levar até o rei. Eu não posso chegar no rei com os cabelos desalinhados. Alinha meus cabelos para ser apresentada a Jesus, nosso rei. Então eu preciso pedir a ela. Nós temos todas as rotas para vencer o mal. Vencer o sofrimento, a dor, a angústia, todas as dificuldades. Deus deixou tudo para nós. Não abandonem isso. A religião cristã, católica, ela é um tesouro. Ela é de uma riqueza da gente chorar de emoção. De chorar. Mas peçam a Nossa Senhora. Não há nada que a gente peça a Nossa Senhora, como diz São Bernardo.
até esse momento que tenha sido por ela negado. Então consagrem as famílias de vocês, junto com o Padre, peça a ele, a Nossa Senhora. Entronizem Nossa Senhora na casa de vocês. Coloque os sagrados corações de Jesus e Maria nas casas de vocês. E vocês verão as bênçãos serem derramadas. Vocês verão a transformação das casas de vocês, a partir do momento que vocês colocarem aqueles que de verdade é quem reina nesse mundo. Então eu preciso encerrar, porque vocês precisam descansar, o Padre precisa voltar, e é uma alegria de verdade estar aqui com vocês. Espero que de verdade a palavra tenha entrado no coração de vocês. Que essa palavra de Deus possa trazer frutos, muitos frutos, que eu nunca os verei, nunca verei esses frutos. Mas um dia eu quero encontrar com vocês no céu, porque eu também quero ir para lá. E há um banquete que nos aguarda. Há um Pai que nos espera, para que um dia todos os filhos estejam juntos. E Nossa Senhora só vai descansar quando ela conseguir colocar o último filho para dentro, fechar o paraíso e dizer adeus, todos aqui. Então que a gente não dificulte a vida dela, nem a de Deus, mas que a gente seja grato por ter um pai e uma mãe de tamanha bondade. Que a gente possa ser filhos adotivos, gratos a Deus. Muito obrigada e que Deus abençoe ricamente vocês. Vocês, um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Evangelho de domingo. Eu quero meditar esse versículo 13, quando Jesus diz: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Palavra da salvação. Toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, nós temos que pensar assim: qual o sentido de eu conversar com vocês sobre o milagre, sobre a ressurreição do jovem lá de Naim, filho da viúva de Naim, 2000 anos depois? O que significa para nós hoje, como comunidade, como seguidores de Jesus, ouvir isso? Se isso não trouxer nada para nós, não resolveu nada. O que eu tenho que extrair disso aqui para mim hoje? Quando eu escuto essa frase: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão e disse a ela: não chores. Então vamos conversar aqui, que nessa frase aqui tem coisa demais para nós. Só nessa frase aqui tem muito assunto, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é quando o Senhor vê. Porque nós andamos pela vida, e às vezes passamos, e hoje nós já saímos de casa, já estamos encerrando o dia, e eu te pergunto: o que você viu e o que você ouviu hoje? Então a gente passa pelos caminhos como cego e surdo, e não vemos nada. Nada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E isso é uma prática interessante da gente fazer. No final do dia, pensar: o que eu vi e o que eu ouvi hoje? Isso é o primeiro ponto. Porque o Senhor viu. Vocês imaginam, a cena era essa: Jesus estava chegando à cidade de Naim, tinha um grupo acompanhando Jesus. Um grupo acompanhando. Vocês imaginam aquela multidão, aquela alegria que devia estar, aquela turma seguindo Jesus, entrando na cidade. E tinha um outro grupo saindo, acompanhando alguém que tinha morrido. A turma rindo, brincando. Vocês imaginam se alguém estava vendo alguma coisa? Nada. Mas Jesus parou. E quando Jesus olhou e parou, ele fez todo mundo parar. Todo mundo estava falando: o que ele está olhando? Então Jesus fez todo mundo parar. O que isso quer dizer para nós hoje? Se nós nos dispomos a seguir Jesus, e se Ele, como Deus, para diante da dor, do sofrimento e da miséria humana, nós não temos o direito de escapar da dor e da miséria do nosso irmão. Eu não posso passar ao largo da sua dor e fingir que eu não estou te vendo. Compreendem? Eu não posso dar as costas, eu não posso fingir que eu não te vejo chorar.
Eu não posso fingir que você está com uma dor e eu não estou vendo. Como dizia uma mãe para mim que perdeu a menininha de 1 ano e meio, que afogou dentro de casa com um pratinho de doce de leite na piscina da casa. Falou: doutora Filó, as pessoas atravessam a rua quando me vê, muda de passeio. Falei: porque o coração está vazio, minha filha. As pessoas só falam o que o coração está cheio. Então se Ele parou, Ele Deus, parou. Por que nós evitamos a dor e o sofrimento do outro? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar, a primeira coisinha, ao vê-la, Jesus viu. Nós não podemos, como cristãos, andar cegos, andar surdos e andar com o coração duro. O sofrimento que está no mundo, o sofrimento dos inocentes, isso põe Deus louco. E a nossa omissão é grave. Nós temos que nos comprometer com os outros. Temos que nos comprometer como irmãos. É a dor do outro. É a minha dor. E aqui diz que Jesus se moveu, ele foi tomado de compaixão. Aqui, na verdade, a palavra compaixão ela é traduzida em de comunicação, e a paixão é de amor, de afeto mesmo, profundo. Então, na verdade, a compaixão e a gratuidade, elas são a coluna vertebral do agir de Deus. Quando Jesus, e Lucas revela isso, Lucas mostra, através do rosto de Jesus, a atitude compassiva, de amor de Deus diante da miséria humana. Deus não aguenta nos ver chorar. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Então aqui, quando essa atitude de Jesus não foi uma atitude isolada de Jesus. Jesus não teve compaixão naquele momento. Isso era uma forma de ser de Deus. Isso é um jeito divino. Nós é que não podemos ter compaixão só de vez em quando na hora da dor. O que nós somos convidados hoje é ter a compaixão como um princípio ético na nossa vida. E isso ser um modo de agir nosso. Compaixão não é ser paternalista, não, gente. Compaixão é ter a capacidade de sentar no lugar do outro. E de ver do olhar do outro, na história do outro, na situação dele, naquela miséria dele, como é que ele reagiria? Como é que eu reagiria? Então eu gosto muito de colocar isso dentro do ponto de vista médico. Quando eu estou atendendo, eu tenho que mudar de lado? Se eu estou recebendo e fazendo do jeito que eu gostaria de ser recebida e atendida? Então nós que atendemos o outro, trabalhamos com o público, que cuidamos do outro, eu falo do médico porque nós temos uma oportunidade única, nós só lidamos com dor, sofrimento, se colocar no lugar do outro e dizer, como é que eu gostaria de ser atendido, acolhido, no momento que eu estou fragilizado, que eu estou ameaçado. Então a compaixão, isso deveria ser um modo de ser nosso. Era de Jesus. Se nós nos colocamos como seguidores dele, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar como é que está sendo a nossa atitude hoje, agora no final do dia. Como é que foi o meu agir hoje o dia inteiro? Porque muitas vezes a gente assenta para julgar, criticar e falar, mas você viu como é que fulano fez? Senta no lugar dele. De vez em quando é bom mudar o lugar da mesa que a gente assenta, né? Em vez de sentar só desse lado, assenta do outro lado. Se é patrão, assenta do lado do funcionário e deixa o funcionário sentar de patrão. Vamos começar a inverter as coisas para se colocar no lugar do seu irmão. Essas coisas são muito sérias, porque nós muitas vezes vivemos com uma religião que a gente não tem alegria nela. Mas a gente vai levando a religião por via das dúvidas, né? Vai que Deus existe mesmo, que essas coisas que a Filó fala de verdade. Por via das dúvidas eu creio. Mas ela não é a alegria da minha vida. Ela não é o meu cerne, ela não é a minha razão. Jesus está longe de ser a nossa razão. Então nós vamos levando mais ou menos. Vai que na dúvida ele aparece, como a Filó fala, que vai chegar a qualquer hora. Eu falo bem que eu acreditava, não sei, estou na fita. E não é isso. Nós não acreditamos de verdade. Então nós não vivemos o núcleo da nossa fé. Nós não vivemos de verdade. A gente acha que tem dois mundos. Tem o mundo de Deus, aonde só interessa para Deus os ritos, as nossas reuniões, procissão, coisa sagrada, e que nós estamos aqui para responder a tudo que Deus quer. E que existe outro mundo, que é o mundo dos homens, que a gente trabalha, sofre, lamenta, e que a gente não acredita, de verdade não acreditamos, que Deus se interessa pela nossa vida, que Deus se interessa por cada coisa da sua vida, e que o seu choro incomoda o Senhor. Não chores, diz ele, não chores. Mesmo diante do sofrimento da morte, Jesus é a nossa esperança
Porque a morte, eu vou insistir, não tem a última palavra. Não pode ter. Não é essa a promessa. Mas eu perdi isso. Um dia Ele vai te restituir todos eles para você continuar caminhando com eles. Quando Deus vem ao nosso encontro, na nossa dor, no nosso sofrimento, é para libertar. E nos libertar do sofrimento, da dor. Então, diante da nossa dor, nós podemos ou viver como vítima, vitimizar, que não agrada a ninguém, ou eu posso submergir ao sofrimento, ou eu posso, pelo menos, começar a treinar por 1 hora do dia, a começar a olhar para o futuro e falar, vai ter algo diferente. Porque é alguém que me ama, que cuida de mim e que vai transformar isso. Nós podemos olhar para a vida com outro olhar. Não precisamos parar. Mas para você e para mim, conseguir falar isso com alguém, isso tem que ser uma verdade primeiro para mim. Porque se hoje eu posso ir atrás das pessoas e dizer, não chores. Há um Deus que te ama. Eu tenho que ter experimentado isso. Se eu não experimentar isso, eu não convenço ninguém. Que é real, que Deus realmente se preocupa com a sua vida, que sua vida realmente interessa ao Senhor, que Ele quer ver você bem, que Ele te criou para a felicidade, para uma alegria que não tem fim, e a gente fica suspirando por algo que não chega, porque nos falta Ele. Compreendem? Então, quando eu vejo essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão. Quantas pessoas hoje nós cruzamos sofrendo? E quanto nós hoje demos para alguém? Ou quando é muito comum, se você cumprimenta alguém, fala, tudo bem, a pessoa fala, não, você fala, então tá, depois a gente conversa, porque eu estou apertada. Deus vai te ajudar. Eu não, porque eu já fui embora. Porque a gente não se dá. Ou porque eu não tenho o que falar, ou porque a gente, na verdade, não se compromete com o outro, e comprometer de verdade. É se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a sair daquilo, a fazer ele enxergar de uma outra forma. De uma outra forma. É tão interessante que lá na Santa Casa nós começamos a reunir com as mães que perderam os filhos, conosco. Então eu tenho todos os relatos possíveis que eu ligo na casa delas, falo, como é que está depois da morte do fulano? Estou trancada dentro de casa, temos que me recebe brava. Afinal de contas, alguém tem que ser culpado pela morte. Né? Não, estou trancada dentro de casa, doutor. Estou com as portas todas fechadas, janela fechada. Pois pode levantar, abrir a porta, abrir a janela e pode vir cá para nós conversarmos. E tem sido umas conversas boas demais. Tenho reunido com essas mulheres, porque uma vez por mês, porque a realidade que eu lido lá é a nata da miséria. Elas não têm com quem falar. Dificilmente tem uma família estruturada, dificilmente. Geralmente os parceiros estão presos, né? Por causa de tráfico. A situação é muito dramática. Mas é bacana a gente ver como é que elas têm caminhado. Como é que elas têm feito a opção de caminhar. A opção de acreditar que Deus é de verdade. Então nós precisamos de rever a nossa fé. Essa frase é para rever. Em quem verdadeiramente eu creio. Se a minha religião me dá esperança, se a minha religião por si, só pela pessoa de Jesus, é uma alegria que me move e que me faz caminhar apesar da dor. Apesar do meu sofrimento, apesar do que eu estou vivendo. Isso aqui é uma oração de esperança. É quando Deus olha para nós e fala, coragem. E faça a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Então, se essa frase não servir para que eu me avalie, que eu possa avaliar a minha caminhada espiritual, não está servindo de nada. Posso ler 10 vezes a ressurreição do filho da viúva de Naim, se isso não me fará para pensar como é que tem sido a mola mestra da minha vida. Se eu ainda não entendi que eu também recrio na minha vida o que Jesus fez porque eu o sigo, e eu tenho que seguir os passos dele. E se isso não me faz também ter uma atitude compassiva com meu irmão, se eu também não sou capaz de enxugar a lágrima dos olhos do outro e dizer, não chores, há um Deus que nos ama. E Ele verdadeiramente se preocupa com você. O dia que vocês acreditarem nessas coisas que eu falo com vocês, que Deus, Ele mexe as entranhas, é porque a palavra não dá para traduzir, que Deus se move quando te vê chorar, que Ele fica angustiado com o seu sofrimento, que Ele quer transformar a sua vida. O dia que você entender isso, que você é importante para o Senhor, que a sua dor, Ele quer te libertar, isso muda tudo. Muda todo o seu olhar, muda toda a sua caminhada, muda tudo o dia que vocês entenderem que Deus nos quer bem, que Ele quer somente o nosso bem, a nossa felicidade, somente.
e que por muitas vezes a gente anda à margem, até da nossa própria vida. Então, nós não devemos camuflar as coisas e passar, como dizem minhas residentes, um reboco. Não. É importante sentar diante do Senhor e colocar a dor. Deus quer te transformar. Ele pode mudar. Fala com Ele sua dor. Fala com Ele do sofrimento. Fala daquilo que te incomoda. Fala daquilo que não te deixa caminhar. Porque, às vezes, muitas situações de perda, de sofrimento, nos paralisa. O medo de perder não nos deixa ter. Então, tem pessoas que falam, doutora Filó, acho que a gente vai sofrer tanto de ter filho que é melhor não ter. Eu falei, mas as alegrias que perde de ter? Pelo tempo que ficou, valeu a pena. Foi que a mãe da criança que suicidou aos 18 anos, teve um outro filho e disse para mim, Filó, mesmo sabendo que também pode morrer, mesmo sabendo que a vida pode levar de alguma forma, vale a pena ser pai e mãe de novo? Isso é não permitir que a vida te pare, e dar sequência, e caminhar com confiança. Confiança. Então, hoje, a nossa atitude como cristão, como alguém que quer ser seguidor de Jesus, é estar comprometido com o outro, como Jesus estava. Eu tenho que estar atento a com quem eu caminho. Eu tenho que estar atento com as pessoas que estão ao meu lado. Olhar no olho do outro. Perceber a tristeza do outro. Perceber a dor do outro. Perceber aquilo que o outro não diz com as palavras, mas diz com o corpo ou diz de alguma outra forma. Buscar do outro aquilo que não está deixando ele caminhar e falar, deixa eu te apresentar alguém. Nosso Pai é real. A vida espiritual é real. Deus caminha do nosso lado. Aquele que nos chama para fazer as coisas é fiel, Ele permanece. E Ele cuida de você. Ele fará, Ele mudará. Mas isso somos nós, quando vivemos isso, podemos enxugar as lágrimas uns dos outros e dizer, não chores. Essa é uma palavra para a gente ouvir hoje, vindo do próprio Deus. Porque as duas únicas palavras que Jesus falou para essa mulher foi, não chores. E Jesus não fez nada diferente na vida desse moço, nem dessa moça, nem da mãe dele. Jesus não mudou nada, entregou um para o outro e falou, segue. Mandou eles caminharem. Dá um rumo na vida. Ou ele fez alguma coisa diferente? Não. Falou, moço, levanta. Entregou para a mãe e falou, pode andar. Então é assim. Ele caminha junto. Ele te põe na sua vida de volta e fala, tenta outra vez. Eu estou aqui, se precisar de mim pode gritar. Não tenha medo. Vamos caminhar na vida com confiança, com alegria, com leveza, com essa certeza de um Deus que é vivo. Vamos estabelecer uma relação nova. Vamos ver realmente quais são os fundamentos da minha religião. Aonde está a minha religião? Em que verdadeiramente eu creio? Como é que eu faço essa relação com meu Deus? Como é que eu estou convivendo com isso? Qual é a alegria que me motiva de manhã? Como é que de verdade eu consigo caminhar, olhando como para a vida? Para as minhas coisas, como é que eu olho? Será que a gente pensa que de verdade, cada dia, meu irmão, falta menos um? Menos um para estarmos diante dele. E se a gente pensar nisso, a gente vai viver tão melhor hoje. Tão melhor. Com tão mais leveza pela vida. Sabendo que tudo é tão passageiro. E que a gente pode viver de uma forma tão bacana. Ajudando uns aos outros, porque isso é uma caminhada. Hoje um cai, o outro levanta. E a gente ajuda, amanhã eu que caio, vocês que me levantam. É assim que a gente caminha. Se entregando ao Pai. Mas eu vou voltar a dizer uma outra coisa. Por que a nossa vida religiosa, ela ainda é tão ruim? Porque essa atitude de Jesus, ela me deixa com vergonha de avaliar como é que está hoje o meu nível de humanidade. Porque se a dor do meu irmão não me incomoda, nós já acostumamos tanto a escutar na televisão, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim, que se aquilo não me incomoda, não atrapalha a minha mesquinha felicidade, está tudo bem. Quando chega perto de mim, consegue me incomodar? Se aquilo atrapalha o meu final de semana, me incomoda? Então nós temos que ter a coragem de pensar, será que a nossa vida é só isso? Corremos durante a semana, descansamos no final de semana e recomeçamos igual? Será? Que é só um repetir, levanto cedo, corro, trabalho, volto para casa, durmo, levanto, corro, durmo, levanto de manhã, corro, durmo, venho à missa no domingo, encontro no final. É só isso a vida? Isso é coisa bem mais ou menos? Bem mais ou menos? Não pode ser isso.
A vida não pode ser isso. Tem que ter mais. E viver a compaixão, olhar para o irmão, ajudar o outro a caminhar, traz uma alegria de viver o evangelho que não tem preço. Se comprometer com o outro, curar a ferida do outro, pôr o outro de pé, falar, vamos junto, nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Ter a religião como alegria, ter a alegria de amar, ir além da lei, como Jesus infringiu todas. Cuidar uns dos outros, sem preconceito, sem medo, sem nada, viver cuidando desinteressadamente, gratuitamente, como foi o Senhor. Sem que o outro saiba que foi feito por mim. Que se deixar a gente põe etiqueta em tudo. Sem ninguém saber, mas fazer porque ele é meu irmão, ele é meu sangue. Filhos do mesmo pai, do mesmo barro. E vão voltar para casa, viver num paraíso sem igual. É ajudar uns aos outros, não querer um matar o outro. Porque a melhor coisa do mundo chama-se bem. A pior tragédia do mundo foi o plural, bens. Porque a gente acumula, mas não vive o bem do outro. Eu não me preocupo em fazer o bem. Eu quero bens. Compreende a diferença? Bens não me levam a lugar nenhum. O bem me levará ao paraíso. É isso que nós temos que almejar. Ter uma vida cheia, comprometida sim. Comprometida sim, até a raiz dos cabelos. Com o outro, com o meu irmão. Eu não posso mais acostumar com a dor. Eu não posso passar a ver uma pessoa caída e falar, é assim mesmo. E começar a achar, começar a fazer perguntas, mas eu não tenho jeito de fazer nada, filó. Olha a situação do mundo, olha a política, isso vai exigir muito. Aí eu fico lembrando de São João Batista. Batista, quando pregou a conversão, falou, o que eu faço? Ele falou, faço. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Tem alguém passando fome, dá de comer. É simples. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós, quando sentir essa verdade do Evangelho, sentir essa paixão por Jesus, esse desejo de andar no pé, onde é que ele andou, pisou aqui, eu piso também, pisou ali, eu piso também. Seguir e fazer exatamente o que ele fazia. Vamos viver uma alegria, que você vai incomodar as pessoas, vai falar, mas por que você é tão feliz? Está cheio de problema acontecendo? Eu falo, eu sei, mas os problemas eu já deixei para ele resolver, enquanto isso eu estou fazendo as coisas dele. Porque enquanto eu vivo o reino, o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. E sempre dá mais do que eu imagino, porque ele cuida, ele é exagerado, faz aquele exagero. Falou, já resolveu, já resolveu. Quando eu estou pelejando com a coisinha, já fez todo o resto. É assim. Sai da sua dor, sai do seu umbigo e olhe para o umbigo do outro. Olhe para o seu irmão, olhe no olho das pessoas. Hoje eu pergunto para você, quantas pessoas você olhou nos olhos? Quantas? Ou você mal respondeu sem olhar? Ou deu a mão olhando para o lado? Ou não abraçou de verdade? Ou não disse uma palavra de coragem? Ou não levou o outro a acreditar de verdade que para Deus nada é impossível? Não levou para o outro e disse, calma, não chore. Deus é nosso Pai. E ontem, quando uma mulher me ligou desesperada, que havia descoberto que o marido tinha traído, Filó, eu estou na cama. Falei, pois pode levantar e tomar um banho, amiga. Levantar, abrir a janela toda a casa. Pode dar um jeito, tem 2 meninos para criar. Primeiro que amor não mendiga. Porque você está esquecendo a sua dignidade de filho de Deus. Já não mendiga sentimento. Segundo, você não pode esquecer que ele é livre, e ele vai se ele quiser. Não mendiga. Agora você tem que dar todas as razões para ele morrer de ódio ter te largado. Fica cada dia mais lindo. Eu vou te ajudar a ser bem ordinário, para ele poder morrer de ódio ter te largado. É assim que a gente faz, na classe, amiga, na classe. E não na cama, para ele falar, ô, tadinha, vê se eu quero uma mulher dessa. Fica esperto, vai para o salão, primeira coisa, vamos arrumar, ficar linda. Primeira coisa, deixa ele achar que você nem está fingindo, não está sofrendo nada. Vou te ensinar, vou te ajudar a ficar esperta. Não é assim. Levanta, minha filha. Ela falou, eu não tenho ninguém, realmente ela não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu falei, você está esquecendo que você é filha de Deus. Você é filha do Altíssimo. Ele é Deus e Ele faz todas as coisas novas outra vez. Ele pode. Para de chorar, enxuga as lágrimas, dobra o joelho, porque ninguém suporta uma mulher de joelho. Ninguém vence uma mulher que reza. Aquilo que eu falei semana passada, uma mulher de salto é poderosa, a mulher de joelho é invencível. Ajoelha e reza. Não há nada que possa, já falei isso mais de uma vez com vocês, o joelho te leva onde o pé não alcança. Ajoelha e fala com o único que transforma todas as coisas. Mas falou, enxugou as lágrimas e anda como quem confia, e não como uma hiena reclamando da vida. A gente tem que ter atitude de fé,
crê, o seu Deus é vivo? Sim, então muito obrigado, Senhor. Estou te entregando esse negocinho que eu preciso resolver e estou andando enquanto isso, vou fazendo as outras coisas. É assim. Mas é preciso avaliar a cada dia a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé. E dar razões para quando as pessoas te perguntarem em quem você crê. Mas não numa religião que nos diminui, mas que nos amplia. E que fala, caminhar com Ele me faz estar comprometido com o outro. Comigo mesmo e com o outro. Quer fazer alguma coisa para o irmão? Para Deus, faça para o irmão. E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer, antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje, que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro? Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração. Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia. Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados por uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. Que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas aqui que me angustiam. É os meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos. E que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser. A mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai, se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é muito difícil para mim ainda, muito difícil para todos nós, qual do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então, estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós, a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer, não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado. Eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então, que hoje a gente possa pensar quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver. Por isso que ela pediu 2 horas. Porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então, hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor?
E amanhã, e a cada dia a gente pede a graça de manhã e fala, a senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus e Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade, porque ela sabe que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe, e mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça, porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir. Senhor, me dê a graça da oração, me dê a graça de estar perto do Senhor, me dê a graça de te sentir, me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los, o quanto Ele quer curar tanta coisa em nós, o quanto Ele nos olha, a nossa miséria move a compaixão de Deus em nós, o quanto Ele quer a nossa vida muito melhor, que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo, que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião, tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável. Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, Jesus manda seu Espírito, eu falava, gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando, imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Que Deus nos conceda essa graça. Que a cada dia Ele nos faça pensar o que é certo e fazer com a ajuda dEle. Que Ele abra os nossos olhos para ver, o nosso ouvido para ouvir e nos dê um coração sensível como... Eu tenho sempre um compromisso com vocês e com Deus, de sempre trazer para vocês o que eu acho que vai ajudar a caminhada. Então, o que eu vou fazer hoje à noite é fruto do que preparei por oração, do que rezei e do que falei com Jesus sobre vocês. E falei com Ele que eu não sabia quem Ele ia trazer. Falei, o convite vai ser feito, o Senhor irá convidar a partir do que eu vou falar. Mas o convite é inteiramente não meu. Então, da mesma forma como no mês de maio, a gente não pode encerrar o mês sem falar de Maria, no mês de junho, eu não posso encerrar o mês, hoje é a última terça do mês, sem falar do Sagrado Coração de Jesus. Não posso falar desse coração que nos ama, que a gente não tem consciência desse amor. É um coração que nos ama tanto e absolutamente desprezado pela grande maioria. Tudo que nós já experimentamos sobre amor, tudo, seja o amor esponsal, o amor maternal, o amor filial, o amor entre amigos, seja o amor que vocês já tiverem experimentado, ou todos ao mesmo tempo somados e multiplicados, eles só são um pálido reflexo do amor que Deus tem por você. Pálido reflexo. Então, vocês imaginam que a proporção do que Ele nos ama é algo que não dá para medir. Então, mas é algo para a gente pensar, né? Então, eu quero começar contando uma história. Essa história, o pano de fundo dela é o Evangelho, mas foi a forma como o padre Mateu descreveu o encontro de Jesus, de Marta com Lázaro. E a partir daí, vamos conversar.
primeira vez que Jesus veio hospedar em Betânia, receberam-no Lázaro e Marta somente. Maria estava ausente do lar. Receberam-no, digo, com uma certa reserva, um misto de timidez, honra e curiosidade. Era um homem famoso, aquele fazedor de milagres, de que todo mundo falava. Quem poderia ele ser? Um rabino? Sentiam-se honrados, curiosos, mas era tudo. Guardaram distâncias respeitosas e, sem dúvida, contentaram-se em ouvi-lo e servi-lo. No entanto, alguma coisa de atraente deve ter emanado da pessoa do Salvador, porque quando ele se foi, Lázaro e Marta ousaram dizer timidamente: Mestre, volta um dia. E Jesus voltou. Essa segunda vez, um sentimento novo aparecia nos corações. Tinham-se preparado para recebê-lo. Desejavam a sua chegada. Foram mesmo recebê-lo. Desejavam a sua chegada. Foram esperá-lo à entrada e, quando ele chegou, ousaram aproximar-se mais. A conversa tornou-se mais íntima, mais familiar e mais alegre. O mestre era imensamente bom e simples. Quando Jesus partiu, os corações estavam conquistados. Foi com insistência que o irmão e a irmã suplicaram: Ó mestre, volta. Digna-te fazer de nossa morada teu ponto de pousada habitual. E Jesus prometeu, ele seria seu amigo. Essa terceira recepção de Jesus em Betânia, como foi diferente das duas outras. Prestem bem atenção. As almas estavam cheias de alegria, tinham-se posto em festa, havia flores por toda parte. Lázaro e Marta contavam as horas. Como o mestre demorava a chegar. Bem cedo eles não tiveram mais coragem de esperar e foram ao seu encontro. Depois, quando o havia introduzido e instalado no melhor lugar, chegaram bem perto, nada de distâncias hoje. É o amor, é a familiaridade. A conversa travou-se muito íntima, os corações se derramaram uns aos outros, e de tal modo que, num momento dado, Lázaro, vendo o mestre tão doce, tão bom, misericordioso, poderoso, pôs-se de joelhos e, juntando as mãos sobre os joelhos de Jesus, com soluços na voz, confiou o doloroso segredo da família. Mestre, somos 2, éramos 3. Maria, nossa irmã, que chamam hoje Madalena, não está mais conosco. Ela é a vergonha do nosso lar. Ó mestre, faze com que ela volte. E Jesus misturou suas lágrimas às de Lázaro. E quando deixou seus amigos naquela noite, lançou em suas almas a palavra da esperança. Eu vos prometo, Madalena voltará. Sabe-se o resto, a pecadora aos pés de Jesus em casa de Simão e sua admirável conversão. A 4ª vez que Jesus voltou a Betânia, eles eram 3 novamente. O que eu quero propor a partir dessa história? Esse é o convite. Hoje, eu acho que um dos grandes problemas nossos na sociedade é que as pessoas, se nós temos esquecido do sagrado, e Deus é sagrado. A gente tem vivido como se Deus estivesse a muitos quilômetros, a muitos anos-luz de distância de nós. E a proposta aqui é reconstruir na casa de cada um de nós Betânia novamente. Porque não somos capazes mais nunca seremos capazes de reconstruir Nazaré, porque era perfeito demais. Mas reconstruir Betânia é a história de nós mesmos, é a história das nossas famílias, é a história da nossa casa, é a nossa história. Quantos Lázaros estão dentro da nossa casa? Quantas pessoas estão dentro da nossa casa e estão mortos? Sem nenhum objetivo, numa tristeza, sem razão para viver, vivendo à parte, da sala do quarto para o quarto para a sala, não sabe o que faz com a vida. Quantas Madalenas há dentro de nossa casa? Quantas pessoas que saíram? Quantas pessoas que quebraram de alguma forma a relação?
o quanto que a nossa família, a nossa casa, precisa ser restaurada. Quem pode restaurar isso? Quem deseja ser o amigo para habitar a nossa casa? É o Sagrado Coração de Jesus. Esse processo da gente convidar o Senhor para habitar a nossa casa, para a nossa casa ser para Ele, de novo a casa de Betânia, a casa quando Ele cansava e Ele tinha onde parar. Hoje o convite é para que Ele faça isso na sua casa, na minha casa. Porque se a gente ainda continuar permitindo que Jesus seja aquele que passa, Ele sempre vai ser aquela pessoa que fala coisas interessantes, mas que foi. Eu preciso falar igual eu falei com vocês quando eu falei de Emaús. Nós temos que ter coragem de falar com Jesus. Fica, Senhor. Eu quero receber o Senhor na minha casa e fechar a porta, para que o Senhor nunca mais vá. Então isso se chama entronização do Sagrado Coração de Jesus. Essa é uma proposta que esse padre viveu a vida por ela. Quando ele morreu, muitos de nós nem havíamos nascido, porque ele morreu em 1960, ele já tinha andado a Europa inteira, a África e a Ásia. E vocês terão oportunidade de ler, porque esse livro tem lá embaixo na lojinha. E essa é só a historinha que eu contei, porque tem outras histórias do que esse. Até enquanto ele estava vivo, ele já tinha contado mais de 500 milhões de famílias fazendo a entronização. Fazer a entronização significa, sim, colocar a imagem do Sagrado Coração de Jesus dentro de sua casa. Seja a imagem, seja uma gravura do Sagrado Coração de Jesus. Aonde Ele é o convidado de honra, porque eu escutei Moninha dizendo, quando a gente assumir que Jesus é o Senhor, e assumi-lo como Senhor da nossa vida, colocá-lo no local de centro da casa, e a família ali se reunir para as alegrias e as tristezas divididas com Deus vivo. Para que as famílias possam ser inoculadas na raiz delas, Jesus, para que todos os brotos que gerarem ali, os filhos, as crianças, sejam Jesus. Essa é uma proposta maravilhosa, da gente poder ter dentro da nossa casa, essa intimidade que Lázaro e Marta tiveram com Jesus. Essa intimidade de conversar tudo com Jesus, de falar absolutamente tudo. Entender que nós dependemos dele o tempo inteiro. Que esse coração maravilhoso que se derrama por nós é de verdade, não é uma ilusão. E é maravilhoso, porque todas as vezes que o Espírito nos move para alguma coisa nova, porque vocês guardem uma coisa que eu vou repetir, que eu já disse isso, não existe parque de estacionamento espiritual. Nós não podemos achar que estamos bem. Há sempre um convite a um passo a mais. Há sempre um convite de uma entrega maior. Há sempre um convite de um relacionamento melhor. Porque nós somos chamados e convocados para a vida por causa do nascimento. Mas nós só conseguimos ser presença diante de Deus e fazer Deus ser presente diante de nós. Essa presença precisa de um consentimento. Então, eu só dou um passo a mais se eu vou fazer esse consentimento. Nós somos sempre convidados a um passo a mais, um mergulho a mais, a assumir um pouco mais, a caminhar melhor. O que eu estou falando com vocês hoje, isso é precioso, de colocar ali a família, reunir diante dele, para rezar as alegrias e as tristezas, chorar e colocar diante dele com a naturalidade, com a simplicidade da linguagem de Lázaro com ele. Falar, Jesus, nós temos que te contar um segredo dessa família. Jesus já sabia, claro que ele já sabia. Mas ele esperou que fosse confiado a ele o segredo, para que ele pudesse agir. E assim, quantas vezes nas nossas casas, a gente ainda recebe Jesus só na sala. A gente maqueia, mas não conta para Jesus onde é que está o sofrimento. O quanto a gente está precisando de dividir com ele tudo. Chegar perto dele toda noite e falar, você ficou sabendo? Fulano perdeu o emprego. Ficou sabendo? Fulano quer casar. Ficou sabendo? Aconteceu isso. Contar, é uma pessoa que mora na sua casa. Deus quer participar da nossa vida. Se entendêssemos o amor que Deus derrama por nós. E ele promete que as casas, ele prometeu isso para Santa Margarida, para quem ele revelou esse coração dele, a história dessa santa com ele é maravilhosa. E ele fala que ele prometia 4 coisas. De tocar os corações mais difíceis da casa. Que ele colocaria paz nas famílias. Que ele abençoaria todos os empreendimentos da família.
Então, é preciso chamar e convocar o Senhor para que esteja conosco, para que verdadeiramente Ele caminhe conosco. Muitas vezes eu acho que a presença, nem mesmo que seja na imagem, vai nos dando uma consciência de que aquela família tem uma pertença e que todas as nossas tristezas, as nossas alegrias são divididas. E que por mais difícil que seja que eu esteja vivendo, eu não estou só. Mas Ele caminha conosco. Ele está vendo, Ele está ouvindo. E é Ele que transforma todas as coisas. O dia que entendermos o amor que Deus tem, tanto que o coração dEle se abre, rasga e derrama tudo por cada um de nós. O tanto que Deus quer fazer com que a nossa vida mude de cor, mude de gosto, mude de cheiro, para que a gente possa viver uma vida realmente para ser feliz. O quanto e somente Ele pode nos alimentar a cada dia. Somente Ele pode nos restaurar a cada dia. Somente Ele. E essa semana, quando eu estava indo para uma aula no sábado e recebi o Jornal da Pampulha, se alguém recebeu, a manchete era que haja carneirinhos para contar com tanta insônia. Falei com Jesus, sabe por que tanta insônia? Não conhecem o segredo de poder entregar o Espírito na hora de rezar? E a hora que você termina de rezar, você fala com Ele, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Descansem em Deus. Mas para que a gente possa ter uma caminhada, tem um alicerce, tem uma base. Qual é? Confiança. Eu preciso confiar. Em quem eu estou entregando o meu Espírito na hora de dormir? A quem eu estou entregando uma situação na minha vida? Para quem eu estou contando determinado problema na minha vida? Isso se chama confiança. Mas essa confiança só vai ser sedimentada a partir do momento que eu conviver com o Senhor. Se eu não convivo com alguém, como é que eu vou conhecê-lo para confiar, para amar? Como eu gostaria que vocês experimentassem isso, de poder fazer, e se alguém se interessar em fazer essa entronização, em se permitir fazer uma companhia a Jesus, permitir amar e ser amado por Ele. Esse livro vai explicar absolutamente tudo. Esse livro, Jesus, Rei de Amor, tem lá na lojinha, vocês vão poder comprar e ver como é que vocês vão recebê-lo, da mesma forma como Lázaro recebeu com festa. Reunir os amigos para receber Jesus, colocar as flores, as velas e rezar. E aquele lugar é o local dele todos os dias, é onde vocês vão passar a estar exatamente diante do Senhor. E às vezes a gente precisa de fazer isso. É preciso colocar aquele que é verdadeiramente o Senhor da nossa vida. Muitos de nós entram nas nossas casas e não sabemos a quem pertencemos. Filó, mas isso não vai combinar com a decoração da casa? Vai ficar brega. É uma opção. Não há nada que a decoradora não resolva. Se Jesus põe sua vida mais brega, repense. Não é? Então, tudo é uma proposta que a gente pode pensar, não é? No que é isso que está querendo ser dito. Né? A proposta que eu trago hoje é para que o Senhor passe a fazer parte verdadeiramente da sua casa. Que verdadeiramente a família possa começar a ser restaurada, reestruturada, porque as famílias estão doentes, profundamente doentes. Não há, como é difícil hoje encontrar uma família que psiquiatricamente encontra-se saudável. Só há um verdadeiro terapeuta que chega aonde ninguém chega. Seu nome é Jesus. Somente Ele pode entrar na raiz de tanta dor, de tantas ausências, de tanto sofrimento que às vezes a gente não tem consciência da dimensão dele e que está trazendo repercussões que são difíceis e que estão trazendo coisas difíceis de se viver. Isso tem sido um assunto tão sério que o congresso esse ano, agora no Rio, em agosto, de psiquiatria infantil, para discutir problemas de comportamento na infância. Isso é porque vocês imaginam a quantidade que tem para a gente poder discutir distúrbios de comportamento. Porque é o que hoje, o maior número nós temos, as doenças infecciosas têm acabado e os distúrbios, a doença agora desse século é a doença neuronal. Mas a gente sabe que tem uma raiz. Precisa de famílias equilibradas para se gerar equilíbrio. Então, eu digo para vocês que, se vocês optarem por viverem isso, isso será algo que vocês serão confortados, muito mais do que tem sido, levantados, poderão viver experiências que depois vocês poderão passar para frente. Mas isso é uma proposta
somente um convite, uma proposta. Esse livro vai detalhar para vocês o que é poder estar diante do Sagrado Coração de Jesus. Eu gostaria que todas as famílias pudessem fazer essa entronização. A entronização é isso, é conversar com Jesus olho no olho e falar, está vendo essa situação? É isso que está precisando a nossa família. Dividir com Ele as coisas e quem tem solução é somente o Senhor, somente Ele. Não existe ninguém no mundo, ninguém. Se você estiver, às vezes, abatido, teve um término, uma ruptura, qualquer coisa, e falar, ninguém me ama, não, existe alguém que te ama sem igual. Sem igual. E aprenda a conversar com Ele, mesmo que você não faça entronização, mesmo que você não ache que isso não caiba na sua casa ou na sua vida, aprenda a conversar com o Senhor, como Lázaro teve a liberdade de colocar com tanta franqueza a situação da casa dele. E ter exatamente a solução, porque o Senhor vê e Ele age. Ele prometeu, Ele cumpre. E a outra coisa que a gente não pode encerrar o mês de junho sem falar, que é um mês também dedicado ao sacerdote. O sacerdote é um presente que Deus nos deu. Deus Pai fala no livro O Diálogo de Catarina de Siena, que os sacerdotes foram escolhidos, consagrados e pertencem a Ele. Que os sacerdotes Ele colocou como os anjos para nos conduzir de volta para casa, porque são eles que vão nos dar o caminho. São eles que vão nos conduzir. E aos sacerdotes, eles, do ponto de vista humano, não há dignidade maior do que ser sacerdote. É mais do que ser anjo. É acima dos anjos, o sacerdote. Que a função da comunidade é cuidar e zelar pelo sacerdote. É a nossa missão. Se o sacerdote cai, a responsabilidade da comunidade que não rezou por ele, segundo palavras de Deus Pai. E ele disse, a esses homens, que são os meus cristos, eu entreguei a eles o poder de mexer, de tocar no sangue do meu filho. Então, quando ele diz, não toqueis nos meus cristos, está na Bíblia. Isso quer dizer que toda ofensa que fizermos, tudo que falarmos de um sacerdote, qualquer ofensa, ela é feita diretamente a Deus Pai e a Jesus. Tamanha gravidade do que é mexer com o sacerdote. Sacerdote é sagrado. E Deus Pai fala, vocês enumeram os defeitos e os problemas dos sacerdotes como se escondessem atrás de uma capa falando dos próprios pecados. Se vocês acham que esconde os seus próprios pecados, quando na verdade, diante de mim, nada está escondido. Eu sei e vejo todas as coisas. Mas eu mesmo punirei os meus sacerdotes. Eu mesmo os corrigirei. Vocês, não. Se você acha que o sacerdote não está no bom caminho, Deus Pai fala, vocês têm duas coisas para fazer por eles. É o seu amor e a sua oração que irá mudar a vida dele. Não fale, não blasfeme, não persiga, não faça nada de errado contra o sacerdote, porque é a mim mesmo que está sendo dirigido. Então, e ele diz, se vocês derem para o sacerdote o que vocês quiserem, fazendas, casas, qualquer benefício material, dinheiro, o que vocês quiserem dar para um sacerdote, nada tem comparação com o que ele te dá. Não há moeda de troca, porque você pode dar tudo material e o sacerdote te dá Jesus vivo. Se o sacerdote acabar, não teremos Jesus vivo. A única pessoa que é capaz de nos dar Jesus vivo é o sacerdote. E mais ninguém. Não há ninguém que possa fazer isso por nós. E ele falou, além disso, vocês se beneficiam com outras coisas da vida do sacerdote, porque a oração que o sacerdote faz por você e as bênçãos e outras coisas que eles fazem, vocês beneficiam muito mais que fosse você ao rezar, porque eu cuidei, eu dei a ele algo de diferente. Então, aqui nós somos pessoas de várias paróquias. E o quanto nós precisamos de aprender a cuidar daqueles que Deus nos deu, do sacerdote que faz a nossa vida melhor, que traduz para nós a palavra de Deus, que nos dá o alimento da palavra e nos dá o alimento da Eucaristia. Ele nos dá o alimento.
Nenhuma outra pessoa pode nos alimentar. Dessa forma, é como diz Deus Pai, eu dei a vocês um presente que vocês não têm dimensão, que é o corpo e o sangue do meu filho, para que ele seja o sustento do seu caminho, enquanto você está aqui como passante. Você está aqui a caminho de volta para casa. Quem te sustenta é o meu próprio filho. E a única pessoa capaz de te dar isso é o sacerdote. E mais ninguém. Mais ninguém. Então, o quanto nós devemos, graças ao Pai, por nos ter concedido outros Cristos, assim ele diz. Não toqueis os meus Cristos, ele fala, pelo menos por obediência, não perturbe a vida de um sacerdote. Não faça sofrimento a um sacerdote. Se você não tiver nada de bom para falar, existe algo que a gente precisa aprender, que chama ser sorvedouro do mal. Escutou uma fofoca? Escutou alguma coisa de ruim? Que morra em você. Não passe para frente. Para que passar para frente? Nós temos que dar conta de toda palavra dita. Imaginou? Que loucura vai ser isso? Então, escutou, cala a boca, guarda, reza a Ave Maria, reza um Pai Nosso, faz alguma coisa de útil. Mas não passa para frente. Mas a gente vai coçando, enquanto não conta para os outros, não dá conta. Não damos conta de nos segurar. É porque ainda, eu falo com Jesus, Jesus é muito barro e pouco espírito. O objetivo é muito espírito e pouco barro, meu amigo. Então é muito trabalho para Deus em nós. Então, à medida que a gente vai recebendo a Eucaristia, à medida que a gente vai lendo a palavra, é que a gente vai aprendendo a ser trabalhado. O nosso grande terapeuta poderá nos curar de tantas coisas. Mas imagina, longe dele, como poderemos fazer isso? Não poderemos. Então, esse mês do Sagrado Coração de Jesus, o mês de junho, é um mês especial. É o mês onde Jesus revelou esse coração dele a Santa Margarida e disse, ninguém te ama mais do que eu. Jesus não atravessou o universo, gente, para vir nos contar bobagem. Ele não veio atravessar para simplesmente falar conosco essas coisas se isso não fosse real. Então ele veio dar o coração e disse que ele precisava de ser consolado, porque ele ama e não é amado. Ele ama e é desprezado. E o quanto ele gostaria de receber o nosso amor. Então, que a gente pensasse sobre isso. O quanto que verdadeiramente eu tenho caminhado na minha vida espiritual. O quanto que eu tenho desejado de verdade pertencer somente a Deus. Ou o quanto eu tenho feito de Deus somente aquele, o gênio da lâmpada para resolver os meus problemas. O quanto que Deus ainda caminha comigo na lateralidade da minha vida, ou se Deus realmente assumiu como centro da minha vida. Há uma diferença brutal nisso. Se eu me levanto realmente para Ele, ou se eu uso dele no decorrer do meu dia. A seriedade disso. Hoje os residentes pediram para conversar sobre morte. Eu falei, vamos discutir morte? Vamos conversar um pouco. Eu falava com eles, discutir morte significa discutir vida. Nós temos que repensar o que te conduz, qual é a sua vida. Qual é o papel? Deus tem ou não tem um papel na sua vida? Quem te norteia? E quando eu convido vocês a essa entronização, colocar Deus no centro, é assumir a sua fé. É não ter vergonha de assumir quem realmente governa a sua vida. A quem você realmente pertence. Qual é a sua pertença? Então, precisa a gente pensar. Se a gente confia naquele que realmente nos ama. E que mesmo que a gente passe momentos dificílimos, de dor, de sofrimento, de perda, não estamos só. E que a vida tem uma proposta muito maior, conforme ele disse. Conforme ele disse a Marta naquelas conversas. Marta, todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê de verdade nisso? Então, é preciso que a gente pare e pense exatamente como eu tenho conduzido a minha fé. Como que eu tenho levado, com que seriedade? Será que realmente eu tenho me preparado para o encontro com o Senhor? Ou será que eu acho que isso é fantasia? Será que de verdade eu penso que a cada dia que eu vivo, eu estou me preparando, porque vai faltando menos um, para o momento que eu vou abrir os meus olhos e olhar para Ele? Tem gente que fala assim, Filó, eu nem quero pensar nisso. Mas isso faz parte da nossa vida. Porque pensar que nós somos só de passagem, vai fazer a gente ser melhor. Vai fazer a gente repensar de verdadeiramente qual é o papel da minha fé. Como que eu tenho usado a minha fé? Para quê?
Qual é a vantagem de acreditar em Jesus? Porque às vezes a gente acha que tem alguma vantagem de acreditar em Jesus. Qual é a vantagem? Às vezes a vantagem, você vai conseguir alguma coisa na política, social, pessoas vão achar que eu sou melhor, mais bacana, porque creio. Não, de verdade, quem é Jesus para você? De verdade, o que significa ser amado por Ele? O que de verdade significa para você ter uma pertença a Deus? Pode falar, não significa nada, Filó. Na dúvida, né, a gente fala que crê, porque vai que é de verdade tudo isso. Eu falo com ele, viu? Estava lá. Estou bem na fita. Mas não em preocupar em fazer um trabalho de se conhecer, de entender que mistério eu sou, que mistério é esse que Deus nos convida, nos chama à vida e fala, eu te quero eternamente comigo. Te levar para uma vida que é eterna. Que os problemas que passamos por aqui vão só nos revelar em onde que nós ainda estamos. Porque a gente sofre com algumas coisas que você fala, misericórdia, olha onde que eu estou preso até agora. Como é que eu não caminhei nem 1 milímetro? E Deus Pai fala para Catarina, Catarina, todo o progresso que vocês tiverem que fazer, aprendendo a amar, vocês só farão aí, quando chegar aqui, nenhum passo a mais. Nenhum passo a mais. Então, a missão de vocês é aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e aos próximos. Porque toda virtude ou todo mal que eu tiver que fazer, eu faço no próximo, eu não faço a Deus. Mas Deus Pai fala que todas as ofensas que é feito na pessoa do sacerdote que chega nele, mas ele é como uma pedra, que bate nele e volta. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque não é brinquedo. Né? Deus é bom, misericórdia, mas é justo. Então, vamos começar a pensar de verdade. Nós temos que sair da nossa fé imatura, da nossa fé da infância e viver daquilo que nos ensinaram sobre Deus. Nos ensinaram sobre Jesus. Mas eu te pergunto, o que você tem de verdade para falar dele? Qual é a sua história de fé? Como é que você conduz a sua vida na hora que a vida parece que vai te faltar? Na hora que acontece alguma coisa e que eu fico observando como é que a gente reage igual menino quando alguma coisa não sai como você gostaria, e a gente vê como é que a fé nossa é completamente imatura e fala, mas eu rezei, escuto isso o dia inteiro, mas eu pedi, mas eu falei com ele. Sim, mas não é ele que está aqui para fazer a nossa vontade, nós é que estamos aqui para fazer a vontade do Pai. E entender o mistério que somos convidados a viver na alegria. Porque existe algo maravilhoso para cada um de nós. Não existe, eu afirmo para vocês, alguém que cuide mais de cada um de nós do que o Senhor. Nosso ser precisa de Deus o dia inteiro. Nós precisamos de Deus o dia inteiro. E sabemos que existe alguém que te ama sem medida, e sem reservas, e sem senão, sem mais, nem embora, todavia. Ele fala, eu só te amo se... Não, ele te ama apesar de, para nos fazer igual ele sonhou. Então, hoje para encerrar esse mês, é para a gente pensar como nós temos levado a nossa fé de verdade. Como eu tenho assumido diante das pessoas. Eu digo para vocês, porque falar de Deus numa discussão dentro da ciência é uma coisa complicada. E quando elas me apertam demais, elas acabam escutando o que elas querem, o que elas não querem, né? E tomam um susto, e choram, etc. Mas é para poder pensar, né? Para a gente poder avaliar se hoje for meu último dia, se hoje é o meu último encontro com vocês, como eu estou para chegar diante de Deus? Como é que eu estou preparado, se Ele me chamar aqui agora? Né? Outro dia a gente estava brincando. Se Jesus fizesse o lava-jato da religião, da igreja, onde é que o nosso nome ia estar? Não é para pensar? Se fizesse o lava-jato aqui agora, a gente já está aqui lado mesmo. Você pôs a mãozinha até no rosto, não é? Pois é, assim mesmo. Imagina de que lado estaríamos. Como é que nós estamos usando disso? Com que consciência? Eu falo, eu creio em Deus Pai. Eu creio em Jesus, que me redimiu, que aquele sangue na cruz era o meu sangue que era para ter jorrado, era a cruz que eu tinha que ter carregado, e Ele fez tudo isso por mim. Pegou as gerações passadas, as futuras, as presentes, as futuras, e salvou todos, para uma eternidade. Isso não é uma brincadeira. Como é que eu tenho respondido a esse gesto de amor de Deus? Qual tem sido a sua resposta diante de um coração que se derramou por você? Pode ser absolutamente indiferente, sim, é uma opção. Como? Pensem, como que você hoje responde a Deus pelo amor que Ele derrama o dia inteiro por você?
Fala, Filomena, eu continuo chamando ele só para o meu aperto. Porque o resto eu continuo, igual a música que a Paty estava cantando, insistindo em que a minha vontade seja realizada. Em nunca pensar o que o Senhor deseja da minha vida. Por que eu fui criada? Qual é o propósito para que eu possa cumprir antes de estar numa cama? Antes do Senhor me chamar e falar, espera só mais um pouquinho que eu tenho acabado de fazer um negócio. Eu falei, não dá mais tempo. É assim. Como eu tenho respondido a esse amor sem limite? Esse mês é o mês do amor do Senhor, declarado. Quem puder, leia a vida de Santa Margarida com o Senhor, como é que ele se revela. Leiam, para poder ver o quanto ele se derrama por todos nós. E o quanto que ele bate nas nossas portas, desejando morar. Vamos pedir a ele a graça, que as nossas famílias sejam de novo uma Betânia, uma casa onde ele possa não vir somente para tomar uma refeição, mas que Jesus possa verdadeiramente habitar. Mas eu te digo que ele só vai habitar se for convidado, se for desejado. Se abrirmos a porta e falar, entra, Senhor, toma posse e conta dessa casa, que ela te pertence. Porque se ele não for convidado, ele jamais vai arrombar a porta. Ele jamais vai te obrigar. Porque se tem uma coisa que Deus nos deu, chama liberdade. Ele jamais vai exigir, e amor não se obriga. Eu não posso obrigar alguém a me amar. Não é? O amor é uma resposta natural ao ser amado. A gente responde com amor. Você fala, eu te amo, então eu vou trabalhar esse amor, se eu nunca pensei sobre isso. Mas esse é o recado que eu queria trazer. Esse coração de Jesus, ele se derrama por nós, todos os dias, toda hora, todo minuto. Que vocês nunca duvidem desse amor, nunca duvidem. Se tem algo que você pode contar na sua vida como garantia, é que Deus te ama. E te ama de uma forma incondicional. E que por isso ele foi capaz de todas as loucuras, inclusive a loucura da cruz. E que ele continua velando pela sua felicidade. Porque a única coisa que o Senhor quer é te ver feliz. Guardem isso. Se vocês saírem daqui com isso no coração, que você é amado incondicionalmente, e que o único desejo do Senhor é o seu bem e a sua felicidade, eu já saio daqui me dado por realizada. E que vocês somente rezem pelos sacerdotes. Rezem muito, porque precisamos demais deles. E que Deus possa suscitar no coração de tantas famílias sacerdotes santos, que nos conduzam a cada dia mais para perto de Deus. Vamos terminar rezando a Ave Maria pelos nossos sacerdotes daqui. Nós temos 3 sacerdotes aqui. Então vamos rezar por eles. Essa igreja de Belvedere é sempre uma igreja tão diferenciada. Deus tem um capricho, sempre sacerdotes tão exemplares, né? Que trazem tanta coisa para nós, que cuidam tanto. Uma igreja que trabalha, que é quase que aberta 24 horas. Quanta coisa acontece nesse lugar. Vamos rezar por eles. Vamos rezar uma Ave Maria pelos 3, pelo Padre Alexandre, pelo Padre Luiz Henrique, pelo Padre Leonardo, para que Deus, na infinita misericórdia dele, derrame na vida deles as graças espirituais que só o Senhor sabe que eles precisam, para que eles possam continuar nessa brilhante missão. Que Deus Pai fala que não há palavras na nossa língua capazes de expressar o que Ele tem reservado, guardado para os sacerdotes. E eu brinco com o Padre Alexandre, eu nunca mais vou te ver depois da morte, né? Porque você vai ficar num lugar tão excepcional que a ralé não chega. Mas